pessoal, bem-vindos novamente. Então nós vamos iniciar o nosso processo hands-on, onde a gente vai instalar a função de Hyper-V dentro do nosso servidor. Esse nosso servidor, ele é um servidor usado já para treinamento, então ele possui a função de Active Directory dentro dele. O ideal é que você não utilize nenhum outro tipo de função, além da função de virtualização para o servidor de virtualização. Então, neste caso, nós estamos utilizando a função de Active Directory junto, mas o ideal é que você não utilize. Bom, para fazer a instalação do Hyper-V dentro do nosso servidor, nós devemos vir em Gerenciar, Adicionar funções e recursos. Certo? Aqui vai apresentar uma breve tela do que você pode adicionar de função. Então, vou em Próximo. Aqui nós temos a opção de fazer uma instalação baseada em função ou recurso, então é o que nós precisamos. Aqui nós escolhemos qual servidor a gente vai instalar, obviamente só vai aparecer o servidor que nós temos disponível na rede no momento. E aqui onde nós escolhemos as funções, então perceba que tem todas as funções disponíveis para você instalar dentro do Windows. E nós temos aqui o Hyper-V. Então a gente vai selecionar o Hyper-V, vai colocar adicionar recurso e vai mandar avançar para fazer a instalação. Feito isso, a gente avança, ele faz uma análise para ver se o servidor aceita, né, a fazer a instalação do Hyper-V. Nós clicamos em Próximo. Aqui são recursos, a gente não vai instalar nenhum tipo de recurso adicional, além da parte de virtualização. Próximo, próximo. Aqui nós temos devices que a gente tem disponível para o servidor. Então, nós temos as interfaces de rede que são disponíveis para esse servidor que nós temos. No momento, a gente só tem uma interface de rede. Nós podemos ter mais interfaces de rede. O ideal é que você tenha mais interface de rede para poder fazer a instalação adequadamente. Por que eu digo ter mais interface de rede? Porque o ideal é que você utilize uma interface de rede para fazer a gestão do servidor, ou seja, nós teríamos uma interface exclusiva para a gestão do Hyper-V, e as demais interfaces de rede seriam para acessos, ou para acesso de máquina virtual, ou para acessos de rede iSCSI, por exemplo, uma rede virtual onde nós utilizamos o armazenamento em disco numa rede iSCSI, tá? Onde nós temos um servidor, um NAS, um Network Attached Storage, para armazenar os dados e aí nós compartilharmos esse disco com as máquinas virtuais. Isso é um ambiente onde a gente consegue criar alta disponibilidade. Neste momento, você pode criar, na verdade, marcar a opção de rede virtual ou deixar em branco. Eu vou deixar em branco para a gente fazer isso dentro do Hyper-V no momento em que nós estivermos mexendo com computadores virtuais ou com suítes virtuais. Então, eu avancei e aqui tem a opção de migração de máquina virtual ao vivo, né, que eles dizem, na verdade, seria em máquinas virtuais que estão em produção. Nessa opção aqui, ela só funciona se você tiver mais de um servidor, né, para trabalhar com um servidor em cluster. E com isso você faria a migração de um servidor para o outro conforme houvesse a necessidade ou até mesmo com um servidor que fosse entrar em manutenção. Não é o nosso caso, pois nós não dispomos de outro servidor para fazer esse tipo de união entre os servidores para que eles trabalhem em cluster, ou seja, trabalhar diversos servidores juntos, né, balanceando, né, as máquinas virtuais em diversos servidores e podendo migrar elas com elas em produção para um outro servidor. Suponha que você tem 2 servidores trabalhando em cluster e aí você precisa fazer a manutenção de um servidor. Para fazer essa manutenção, você migra todos os servidores virtuais ou todas as suas máquinas virtuais para um servidor que você não vai fazer manutenção, retira esse outro servidor que você tirou as máquinas virtuais, faz a manutenção, coloca ele de volta no cluster e traz as máquinas virtuais de volta para esse servidor. Então essa é a vantagem, tá? E eu não vou marcar essa opção, pois nós dispomos apenas de um servidor. Aqui diz onde vai ser armazenado os discos e as máquinas virtuais. Não é o nosso caso neste momento, a gente não vai alterar isso, pois nós dispomos apenas de um disco, mas o ideal é que você não tenha o armazenamento das máquinas virtuais e nem dos discos
na mesma partição do seu sistema operacional, porque isso vai concorrer com o seu sistema operacional, que está fazendo a gestão das máquinas, e isso pode prejudicar o desempenho do próprio sistema operacional que faz a gestão das máquinas. Então, discos e máquinas virtuais devem ficar em partições, ou discos, na verdade, né? Não partições, né? Discos separados daquele disco que está carregado aquela máquina que vai fazer a gestão. Então, o ideal é que, na verdade, a gente tenha um storage, onde a gente consiga armazenar esses discos, e aí esses dados sejam do disco do storage e não do seu disco da sua máquina local, para evitar até perdas, enfim, para evitar gargalo nesse tipo de ação, porque nós temos uma concorrência junto com a sua máquina física, tá? Próximo. E aqui eu marco para reiniciar, então ele vai reiniciar após a instalação. Eu dou um instalar, ele vai começar o processo de instalação. Terminado o processo de instalação, a gente vai ver a parte de gestão do Manager do Hyper-V. Então, na próxima aula, a gente vai ver a parte de gestão do Manager do Hyper-V dentro do Windows 2019.